Vamos fazer agora um pequeno estudo sobre a possibilidade de existir vida em outros planetas. Existe vida em outros planetas? Então, essa reflexão que a gente vai procurar fazer sobre a vida extraterrestre, que importância tem isso para nós, como nós podemos entender essa vida em outro planeta, como que nós podemos deparar com essa realidade e que interferência isso tem na nossa vida. Vamos fazendo algumas reflexões para que a gente veja realmente até onde isso é importante ou não para nós. Qual a relevância de que tem se existir ou não vida em outro planeta? Você acredita que existe vida em outro planeta? É possível existir? São questionamentos que a gente vem fazer, a maioria das pessoas que pensam nessa possibilidade fazem. E a questão, é possível existir? Agora, como seria a vida no planeta Marte? Seria igual a nós? Teria a mesma constituição? Carl Sagan, uma certa vez eu li uma matéria sobre ele falando sobre essa possibilidade, e ele dizia que de acordo com as condições climáticas de Marte, ele seria um pouco diferente. O sangue não seria constituído à base de ferro como o nosso, e sim de cálcio, e os ossos dele seriam não à base de cálcio, mas como à base de ferro. São conjecturas que as pessoas fazem. É bom a gente pensar a respeito, porque pensar é uma arte que poucos possuem, embora seja característica do ser humano pensar, mas poucos conseguem pensar realmente de forma construtiva. Uma galáxia, e aí está a frase máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que procurar amar, que a gente tem que procurar perdoar, a gente começa a ver que existem outros valores na nossa vida. Então, é importante que a gente saiba entender que numa galáxia tão grande quanto essa, com tantos milhares de estrelas, aquele fulcro de luz central irradiando, existe muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Logicamente que a gente tem que sempre fazer conjecturas. Para estar numa galáxia que brilha com a intensidade desta aqui, num sistema planetário que brilha, que esteja numa radiação do brilho dessa estrela aqui, não pode ter a mesma constituição física que nós. Vai ter que ter uma constituição física um pouco mais sutil, mais espiritualizada. E assim a gente vai fazendo conjecturas, a gente não sabe a verdade. A gente só vai pensando e filosofando, para a gente procurar entender alguma coisa diferente. Aí nós vamos ver alguns sóis, ou algumas estrelas, como queiram. O Sol é o nome que nós damos à nossa estrela que brilha para o nosso sistema planetário. Betelgeuse, uma gigante vermelha. Antares, uma gigante amarela. Rigel, uma estrela azul. Aldebaran, em relação a Antares, ela é pequena. Então, a gente só tem essas aqui mesmo. O Sol é tão pequenininho que ele não aparece nesse. Mais à frente a gente vai ver uma comparação com o Sol. Primeiramente, queremos dizer que vamos fazer uma indagação. As pessoas veem ET ou seres espirituais? É outra condição que nós temos que parar para pensar. Porque se nós começarmos a achar que as pessoas estão vendo ET, aí vai ter uma conotação. Se eles estão vendo espíritos, vai ter outra conotação. Mas de todo jeito, nós não vamos fechar o assunto. Vamos deixar o assunto bem aberto para que você que está aí nos acompanhando possa refletir sobre o assunto. Vamos fazer nossas reflexões de acordo com o que estudamos sobre os ETs e sobre a vida no mundo espiritual. Essa comparação é importante para que a gente possa entender. Porque muitas das vezes as pessoas falam que estão vendo um ET e elas estão vendo, na realidade, espíritos. E muitas das vezes as pessoas veem espíritos, estão vendo realmente um ET e ficam na dúvida, um ET ou um espírito. Porque as coisas às vezes se confundem para alguns. Cada pessoa tem o seu ponto de vista sobre a vida espiritual e principalmente sobre a vida extraterrestre. Mas é bom estudar os fatos, a matéria e teoria a respeito do assunto para podermos ter a nossa opinião. Se a gente não procurar estudar, se a gente não procurar refletir sobre uma condição A e a condição B, a gente vai ficar perdido.
para onde nós vamos chegar se nós não pararmos para pesquisar, estudar, ver a opinião de A, opinião de B, opinião de C, o que eles dizem a respeito. Certa vez, eu li uma matéria que dizia que em um dado momento, os sites de notícia iriam começar a trazer várias matérias a respeito da vida extraterrestre. Mas assim, uma notícia pequena aqui, uma notícia pequena ali. E assim, a gente tem visto vários sites trazendo pequenas matérias sobre eles. Se existe ou não, não fecha o assunto. Sempre colocam as possibilidades. Cada matéria tem a sua característica própria, de acordo com quem escreveu e de acordo com o público que ele quer atingir. Então, para podermos ter a nossa opinião, mas respeitando a opinião dos demais e até mesmo deduzir, a partir de um conjunto de fatos e fatores, o que podemos entender a respeito do assunto, que é interessante e muito excitante para a nossa imaginação em geral. Então, a gente vai pegar dados aqui de vários autores, respeitamos, apenas damos a nossa opinião sobre aquilo que nós lemos a respeito, sobre aquilo que nós entendemos a respeito. E você, que está nos assistindo, voltamos a dizer, faça as suas comparações, faça as suas indagações e as suas reflexões, porque todos nós sempre depararemos com determinadas situações onde seremos convidados a fazermos as nossas reflexões do que nós queremos, o que nós buscamos e qual o objetivo de buscar isso ou aquilo. O que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer destes 3 princípios, necessariamente, levaria ao aniquilamento do ser humano no estado humano. Ou seja, nós seres humanos temos um corpo físico, temos a estrutura perispiritual, que é composto de 7 corpos. Se vocês forem lá, Gelson, Tracinho, Livro dos Médios, Introdução, PL, ou só Livro dos Médios, PL, procurei a introdução, que a gente fala bastante sobre o perispírito, dá uma explicação bem mais ampla. E aí, então, nós vamos entender essa questão que tem um perispírito. E o espírito, que é a essência divina. O espírito é a essência que conduz a nossa vida, que conduz o nosso ser. Logicamente que quando nós estamos na Terra, tem uma série de fatores que interferem na nossa vida. E esses fatores vão estar diretamente relacionados com a nossa condição espiritual e também com essas interferências, seja pelo que pensamos, pelo que sintonizamos, pelo que comemos, principalmente, sempre vão trazer interferências nessa relação espírito, perispírito e corpo. Ambos vão estar sempre dentro desse princípio que nós precisamos de aprender a valorizar, aprender a entender. Aqui a gente convida você a conhecer nossos livros, Reflexões com Jesus, O Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado por nós. O livro é do Hahnemann, né? Quem escreveu, mas nós já comentamos. Conteúdos Transcendentes, que é uma série de reflexões sobre aquilo que a gente carrega com a gente mesmo. E como que a homeopatia vai fazer para desbloquear isso, e também outras terapias naturais. Não tão aprofundadamente sobre elas, porque sobre as terapias naturais nós comentamos bastante no Organon e no Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. E Futuro Transcendente, a gente faz uma série de reflexões, inclusive sobre a vida extraterrestre. Depois, nós temos ainda, já no ponto para lançar, Qualidade Transcendente e Alterações Mentais, que está dependendo de alguns detalhes técnicos para ele poder sair, no momento. Mas para frente já está pronto. E Homeopatia nas Doenças do Trabalhador e do Trabalho também está em processo ainda de andamento. Mas são livros, fica atento, assim que a gente for divulgando no nosso canal, no nosso site, csterapias.com.br é o nosso site sobre terapias naturais, e Kardec e Espiritismo.com.br é o nosso site sobre as coisas espirituais. Allan Kardec, uma coisa importante aqui é que Kardec fala sobre isso, sobre a questão dos 3 princípios do homem, na Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos de 1967. E depois, no item 54 do Livro dos Médios, ele dá um detalhe muito importante para nós. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos,
se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Todos os problemas que a humanidade passa, todos os problemas que nós enfrentamos, eles estão diretamente correlacionados com a questão da nossa estrutura perispiritual. Logicamente que algumas substâncias químicas podem interferir drasticamente no corpo físico, que também interferirá drasticamente no corpo espiritual, no perispírito. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, você vai entender mais sobre isso. Então, todos nós temos que procurar entender que a nossa estrutura perispiritual é extremamente importante para a nossa forma de vida, para a gente encarar determinados fatos, para a nossa vida em geral. Então vamos fazer essa reflexão, segundo está no Evangelho, para que a gente possa entender que quem primeiro falou de vida em outros mundos foi Jesus. Pelo menos dentro daquilo que nós temos registrados nos livros cristãos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Logicamente que a pessoa pode falar assim, ele está falando do mundo espiritual? Sim. Nós vamos ver mais à frente que ele também fala de outra forma. Ou seja, existe o mundo físico que a gente interage, que a gente vivencia com as guerras, com as violências, com as ambições, com as misérias, e existe um mundo espiritual, onde as pessoas se transferem após a morte para lá, com as mesmas tendências que tinham aqui. Então é importante que a gente se corrija, enquanto estamos aqui no corpo físico, para ao chegarmos no mundo espiritual, podermos enfrentar com mais naturalidade as nossas dificuldades íntimas. E uma coisa importante no mundo espiritual é aprender a respeitar. Disse-lhe Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, ele está mostrando ali, aquele que pertence à verdade. Ele está mostrando que existe uma outra realidade que transcende aquela que nós entendemos, aquela que nós procuramos viver aqui na Terra ou vivenciar. Portanto, quando pergunta se ele é rei, ele devolve para Pilatos a resposta: Tu dizes. Ele que estava afirmando. Jesus nunca afirmou ser o rei, mas alguém saiu dizendo que ele queria ser o rei, que ele queria a posse do mundo, e até hoje é assim. Quando as pessoas se propõem a fazer determinados trabalhos úteis, sempre tem alguns que vêm tomar uma série de atitudes para tentar coibir. Mas, por enquanto, é assim. Se vocês forem ver na questão 1019 do Livro dos Espíritos, num dado momento, o mal não vai resistir ficar na Terra, onde preponderará os bons. Isso que nós queremos chegar à conclusão no final do nosso estudo. Vamos mais para frente. Está aí os nossos sites, para que você possa se inteirar mais de tantos outros assuntos que nós publicamos lá. De novo a foto da galáxia, e aí a gente vem para a segunda reflexão. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estareis. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Logicamente que existem muitas moradas no mundo espiritual. Quem já leu a série André Luiz, que começa no livro Nosso Lar e termina no livro E a Vida Continua,
viu que no mundo espiritual nós temos os mundos felizes, o mundo de expiação, o mundo de regeneração, o mundo de educação, o mundo de provações terríveis, de expiações terríveis das nossas próprias faltas nas regiões intraterrenas, abaixo do solo terreno. Mas como que a vida pode viver dentro da Terra? Sim, porque para o espírito a matéria é muito porosa. Então, de acordo com a sua densidade, ele sobe ou vai descendo. No livro Abismo, vai mostrando aqueles espíritos que estão em extremo sofrimento lá embaixo. E no livro Sexo Além da Morte, vai mostrando para nós uma realidade dos espíritos que se degradam nas energias genésicas. E no livro Aglon, Os Espíritos do Mar, mostra como que é a vida dos espíritos que morrem afogados e principalmente nos acidentes no mar. Ou seja, se a gente for avaliar somente a Terra, nós temos também muitas moradas aqui, que é uma casa do Pai. Mas se a gente for analisar as galáxias, conforme nós vimos, voltamos aqui à foto, né? Quantas moradas tem nessa galáxia? Quantos mundos habitados, quantos mundos mais felizes, quantos mundos mais infelizes, quantos mundos iguais a nós, 100 anos à frente, 10 mil anos à frente, 15 mil anos à frente, 20 mil anos para trás em evolução do que nós. Tem de tudo, certamente. Porque Deus não ia fazer só a vida na Terra, um planeta insignificante, tão pequenininho, diante de uma estrela também tão pequena que é o Sol. E aí a gente vai fazendo essas reflexões. Por que tantas pessoas contam tanta história? Por que tantas pessoas fazem relatos? Se há os relatos, há uma possibilidade de existir os fatos. Então, nós temos que começar a pensar quais fatos realmente podem nos tocar, quais fatos realmente são aqueles que trazem para nós todo um momento de reflexão. Vamos pensar sempre nisso, vamos refletir sobre as possibilidades. Mais um tópico que a gente vai avaliando sobre a questão da existência da vida no mundo espiritual ou da vida extraterrestre. Existe vida extraterrestre? Essa reflexão que nós estamos fazendo, vamos ver agora diferentes estados da alma na reticidade. Nós já falamos da série André Luiz, que reporta a condição de vida em vários estágios no mundo dos espíritos. Já falamos sobre Aglon e os espíritos do mar, o abismo e também Sexo Além da Morte. São estados que a alma se encontra, como quem já assistiu o filme Nosso Lar, pode ter visto diferentes estados de entendimento das almas no mundo espiritual e também a alma não vai se tornar anjo porque deixou o corpo e virou espírito. Ela vai estar ali dentro das condições, das impressões que ela leva para o mundo dos espíritos, daquilo que ela deixou no corpo físico, como ela viveu o mundo físico, no mundo físico. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferente umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então nós temos diferentes categorias, aqueles que são inferiores, aqueles que são mais ou menos iguais e aqueles que não têm nem comparação com a sua superioridade. A gente já disse antes, um planeta que está a alguns 10 mil anos à nossa frente, tecnologicamente, não dá nem para imaginar. 100 anos já não dá para a gente imaginar. Como será a tecnologia da Terra daqui a 100 anos? Não dá para imaginar. Como será a tecnologia de um planeta que está 10 anos atrás da gente? Aí a gente consegue imaginar. 100 anos atrás, a gente sabe perfeitamente, porque tudo aquilo que a Terra, da nossa história que já estudamos na Terra, até certo ponto, a gente tem uma ideia daquilo que é e como é no mundo dos espíritos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual.
Ah, mas para que é interessante saber isso para mim saber se existe ET? Se você não compreender que existem mundos inferiores e mundos superiores, aí fica mais difícil de você entender que existe, como poderia ser uma vida extraterrestre. Para nós concebermos uma vida extraterrestre, nós temos que começar a conceber as mais variadas nuances existenciais do espírito no corpo físico, e bem como as características do planeta, como as características do espírito. A raça humana é uma que tem essa aparência como nós temos. Os outros vão ter outras aparências, certamente. Mas a aparência humana vai girar sempre em torno disso. Umas pessoas mais bem apresentáveis fisicamente, outras não tão bem apresentáveis, umas mais bonitas, outras mais feias, assim como é na Terra. Nós vemos pessoas loiras muito bonitas, pessoas loiras muito feias, pessoas negras muito bonitas, pessoas negras muito feias. Ou seja, é inerente a cada um a sua apresentação pessoal, as suas características, seus traços físicos. Assim também, no mundo dos espíritos, é necessário entender que existem as características psíquicas de acordo com as condições morais e de entendimento daquele espírito. Também nos mundos planetários, em outros planetas, as aparências vão variar segundo as características do clima, do solo, da vegetação, e também as características éticas e morais dos povos vão variar de acordo com o seu estado de entendimento e seu estado de evolução. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa dizer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então, o Kardec, auxiliado por os espíritos que gerenciaram a codificação da doutrina espírita, nos deu uma base para nós conseguirmos entender e mentalizarmos mais ou menos, visualizarmos como poderia ser os mundos habitados. Ele não entrou em detalhes, ele primou sempre pelas características éticas e morais. E aí, logicamente, que dentro das características éticas e morais, nós vamos encontrar também alguns processos evolutivos de entendimento, e a gente já começa a deduzir como é o desenvolvimento da tecnologia. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas por que os espíritos, na época da codificação, não escreveram um livro mostrando para nós todas as maravilhas que iriam ter? Olha, gente, nós precisamos entender que naquela época, quando foi feita a codificação da doutrina espírita no século XIX, as pessoas ficavam muito assustadas diante de um telégrafo ou de um trem a vapor. Hoje nós temos smartphone. Você faz ligação de voz, de vídeo, manda mensagem, viaja pela internet. Um aparelhinho de 5 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento. Alguns até menores do que isso. E aí? Câmeras que você pode comandar até pela voz já existe. Opa, começa a gravar. Você faz lá o programa, agora para a gravação. E aí? Nós temos que começar a repensar. A nossa tecnologia evoluiu muito, mas nossas condições éticas e nossas condições morais, ainda pensamos em guerra, ainda pensamos em dominar, ainda pensamos em explorar. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, nos mundos primitivos, vai imperar a expiação. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não é assim? Ou seja, é dor e dor e dor. É o famoso chorar, o choro e ranger de dentes. A alma está saindo das características macacoides para entrar numa característica hominídea, dentro do processo de evolução que nós acreditamos que exista. Então, essas pessoas estão saindo lá daquelas características bem subhumanas, em termos físicos e também psíquicos, para entrar numa característica mais humanoide. Ainda não é um ser bonitinho. O homem de Neandertal já é muito bonito perto daquelas características mais primitivas. Mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças,
repousando das fadigas da luta. Um detalhe importante, nos mundos primitivos, a gente trazer aqui para a Terra, existem redutos no mundo espiritual, onde as pessoas, os espíritos ali presentes, agem com extremo primitivismo. Torturam, castigam, se prostituem, vão para orgias, planejam o tempo todo fazer o mal, planejam o tempo todo fazer guerra. É um mundo também primitivo, embora intelectualmente sejam adiantados, às vezes muito mais inteligentes do que muitas pessoas que estão aqui reencarnadas. Mas os instintos primitivos, os instintos grosseiros, agressivos predominam. No mundo da regeneração, a psicosfera espiritual do planeta já começa a melhorar. As pessoas que estão em torno daquele planeta já não são mais tão grosseiras, já começam a pensar na solidariedade, já começam a entender que existe o outro, já começam a entender que tem que fazer alguma coisa pelo coletivo. Então são pessoas que já pensam que algo precisa ser feito pelo grupo, pelo semelhante, ou já entende que nós estamos dentro de uma sociedade em que todos nós devemos colaborar para que o melhor aconteça a essa sociedade. Nossa, mas eu trabalhei muito, eu fiquei rico e agora querem aumentar imposto para mim. Não. Ou então vou querer tirar minhas propriedades. Também não é por aí. À medida que você desenvolve intelectualmente, você busca as coisas materiais. À medida que você se desenvolve espiritualmente, você entende que as suas posses materiais é para beneficiar a coletividade. E você vai fazer isso naturalmente. Para que uma pessoa precisa ter $1 trilhão? Quando ela morrer, o caixão vai vazio. E se ela levar para o caixão, as traças vão comer. A família pode até prometer, a gente bota no caixão sim. Mas não vai botar, pode botar até um xerox lá, umas capilhas de isopor pintada como fosse dinheiro. Mas ninguém vai ser doido de colocar o dinheiro ali dentro do caixão. Então nossos tesouros ficam na terra. Precisamos saber que o que nós vamos levar para o mundo espiritual é o tesouro da alma, a bondade que nós conquistamos. Aí, quando nós já entendemos isso, entramos num processo de regeneração. Portanto, os grandes êxodos que acontecem nos planetas, nós temos que ter cuidado com quem nós estamos sintonizando. Simeão, um amigo espiritual que a gente teve a grata oportunidade de conviver com ele quando a gente morava na área rural, era uma pessoa muito simples. E após ser amparado, depois de vários anos de sofrimento nas regiões inferiores do mundo espiritual, ele foi desabrochando todo o seu potencial de intelectualidade, todo o seu potencial de bondade, de entendimento. Para entender isso, tem que estudar muito a doutrina espírita. E uma certa vez ele disse para mim uma frase maravilhosa. A grande diferença aqui na Terra é ter amizade com as pessoas certas. Então, cuidado com quem você tem amizade, cuidado com que tipo de pensamento insuflam em você os seus amigos, para que você possa, então, buscar trabalhar mais o teu íntimo para as grandes realizações da alma. Então, já falamos que o mundo de regeneração é quando você já entende que tem que fazer pelo próximo. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Olha, gente, aí não dá nem para a gente entender. Se nós ainda não entendemos que temos que ajudar os nossos irmãos aqui na Terra, se nós ainda não entendemos que nós temos que ser solidários com aqueles que estão caminhando conosco aqui na Terra, como que nós vamos entender o bem sobrepujando o mal em todos os fatores? Detalhes aí. Eu paro de vez em quando comentando com minha esposa ou com meus filhos assim, já imaginou nosso lar? Onde você tem cama, comida, roupa lavada e trabalho, o sagrado trabalho. Ninguém quer passar a perna no outro, ninguém quer ser mais do que o outro, cada um ocupa o seu lugar, cada um sabe das suas possibilidades, cada um sabe das suas potencialidades e são orientados a desenvolver, às vezes, outra potencialidade, outra capacidade, trabalhar em outras esferas. Amai uns aos outros como eu os amei. Impera nesses mundos onde o bem é superior ao mal. E aí a gente não consegue entender. Segundo algumas pessoas dizem, alguns médiuns importantes, a Terra é guarnecida por esses espíritos.
E eles vêm a convite de Jesus para proteger, e alguns até mesmo com naves espaciais. Nós vamos ver lá na frente, tem até uma entrevista do Chico Xavier gravada no YouTube, que ele fala sobre isso. A gente vai tentar achar o link e deixar abaixo do nosso vídeo. Então, é importante que a gente entenda, ou bota na playlist, né, que a gente vai divulgando todo o trabalho de todos nós. É importante que nós entendamos que temos que aprender a fazer o bem, temos que aprender a construir um mundo melhor, porque o mundo precisa de pessoas melhores. Mundos celestes ou divinos, habitação dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí fica mais difícil da gente entender. Yaakov, nosso amigo espiritual, ele estava dizendo certa vez, e está no livro Conteúdo Transcendente, essa reflexão, que no mundo espiritual, ou nas cidades espirituais, existem filmes sobre os mundos de expiação. Todo mundo assiste e fala, olha como já melhoramos. Mundo de provas e de expiações e provas, ainda tem muita expiação, mas tem gente passando pelas provações. Aí a gente vê também com tranquilidade, nós estamos melhores, porque nós somos mundos de provas e expiações. A maioria está passando pela prova e algumas em expiação. Então, lógico que está muito bem. Aí entra expiação, prova e regeneração. Mais ou menos a Terra está passando por isso. Tem gente no processo de regeneração já entendendo que tem que fazer o bem. Tem gente passando pelas provas, tem gente passando pela expiação. Beleza, está parecido com o nosso. Aí entra os planetas de provas e regeneração. Ainda dá para assistir. O bem já predomina. A maioria das pessoas estão imbuídas em fazer o bem. Aí quando vai para mundos regenerados ou regeneradores, aí os espíritos já ficam preocupados. Porque muitos já começam a ficar em depressão por ver tanta maravilha, tanta beleza, e nós estamos presos nesse charco de iniquidades que nós mesmos criamos, que nós mesmos geramos e que nós mesmos precisaremos de reestruturar para o bem nosso mesmo e da humanidade. Todos nós estamos aqui para aprendermos. Todos nós estamos aqui para tomarmos consciência da necessidade de fazer o bem. Mas eu pergunto, quantos estão interessados realmente em vestir a camisa do bem e falar assim, eu sou um cidadão que busca o melhor para o meu planeta, que busca o melhor para a minha sociedade, para a minha coletividade? Somos poucos. A gente sempre tem que deixar aquela pontinha dali para satisfazer nosso egoísmo, a nossa vaidade. Precisamos aprender isso. Precisamos reconhecer nossas falhas para que a gente possa crescer. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braço com tantas misérias. Hoje já fomos promovidos, já não é mais expiação e prova, expiação, prova e regeneração. Já temos as possibilidades. E no Brasil, onde nós temos uma grande oportunidade de nos evangelizarmos, então nós já estamos dentro desse processo de regeneração. Reflitamos bastante sobre a possibilidade da vida extraterrestre, como podemos interagir com esses irmãos se chegarem até nós, para que melhor possamos servir a nossas condições de seres humanos que buscam o melhor para a nossa própria evolução. Nós vamos agora para a mais uma parte do nosso estudo, mais uma reflexão sobre esses diferentes estados da alma na reticidade. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem a realizar. Para atingir a perfeição, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem a um estado de puros espíritos. Então aqui nós estamos nos mostrando que determinados espíritos estão trafegando pelos planetas, passando, aí já são espíritos que vêm de um planeta A para o planeta B, e ali no planeta B vão passar por um processo evolutivo para se melhorarem
e aí vão para um planeta C, num sentido crescente de aperfeiçoamento. Mas também existem os espíritos que, quando o planeta X, vamos chamar de planeta Z, entra no estado evolutivo que o planeta atingiu, então os bons ficam, melhores chegam e os piores, tchau, tem que sair. Então, espíritos que querem pensar em guerra, que querem pensar em dominação, ambiciosos, que querem todo o dinheiro do mundo para eles, não terão mais espaço na Terra dentro do processo de regeneração, quando nós ensinamos os espíritos que na regeneração reina a consciência cristã. Ah, mas existe um Jesus para cada planeta? Lógico, cada planeta tem o seu Jesus. Cada sistema planetário tem o seu Cristo. E Deus gerencia tudo isso. Opa! Deus, Cristo e Jesus são entidades diferentes? Lógico que sim. São funções diferentes. E nós estamos muito longe deles. Precisamos aprender a nos aperfeiçoar, aprendermos a amar muito para nos aproximarmos desses seres angélicos. Então, vamos começar a refletir. Nós reencarnamos no mundo proporcional às nossas condições evolutivas e às nossas necessidades de aprendizado. Quem está passando, quem reencarna, por exemplo, na África, está precisando aprender a lidar com as mais variadas adversidades. A falta de água, a falta de alimentação, a falta de moradia, faltas. Quem nasce nos Estados Unidos está lá para aprender a ser solidário, porque eles têm muitas posses, normalmente, pelo que passam para a gente, tem muitas farturas, muitas possibilidades, casas muito chiques, eles têm que aprender a desenvolver a solidariedade. E aí é mais perigoso, porque se você não desenvolve a solidariedade, você entra no egoísmo. E entrar no egoísmo significa ter que reparar. Bom, passado isso, nós vamos deparar então com uma outra situação. Aqueles que reencarnam, por exemplo, na Europa, vasta experiência de vida do continente em si, das pessoas que estão ali, passaram por várias guerras, por vários conflitos, e paradoxalmente ainda pensam em guerra, ainda pensam em conflito. Certa vez eu lendo uma matéria sobre uma exposição de equipamentos militares que teve na América do Sul, e eles estavam, quem estava expondo as armas, falando sobre como se defender dos seus inimigos, dos seus vizinhos. E aí tinha vários militares da América do Sul todo, não, mas nós não vemos uns aos outros como inimigos, não. Nosso armamento é só para defender as instituições, caso o povo se rebele. Mas me expliquem. Vocês não têm medo, por exemplo, do Brasil querer invadir vocês? Não, a gente não tem medo disso. A gente nem se preocupa com isso, até porque se ele resolver invadir, olha o tamanho dele, olha o nosso. A gente aprendeu a conviver em paz. Olha que maravilha, gente. Nós estamos num continente que consideram todos nós como amigos, como irmãos. Isso é maravilhoso. Então nós já somos um continente que aprendemos a conviver fraternalmente. Lógico que a gente tem as nossas picuinhas com os argentinos têm as picuinhas dele com a gente, os chilenos também têm as suas picuinhas conosco, principalmente quando se trata de futebol, mas é só ali, brigou, gozou um da cara do outro, zombou no cara do outro, acabou, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um sorvete, cada um com suas tendências, né? Eu principalmente não tomo nem sorvete nem cerveja, porque eu sei que faz mal para a saúde, mas cada um tem seus gostos, ou seja, vamos para a confraternização. Vamos nos confraternizar agora, vamos bater um papo, vamos interagir. Nós latinos, americanos, a gente gosta de sentar numa mesa comendo ou bebendo para poder conversar. É isso que a gente faz. Isso já é um processo de entendimento, de crescimento espiritual. O outro não é nosso adversário, o outro não é nosso inimigo. São nossos parceiros, são nossos vizinhos, são nossos amigos, são nossos irmãos. Isso é importante a gente entender. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriado ou adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa a ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele em que se veem impedidos de voltar quando obstinam no mal. Meus irmãos, reflitam nisso.
Os espíritos migram pelos espaços. Os espíritos procuram buscar os planetas necessários do seu processo evolutivo. Os espíritos procuram ir onde se faz necessário o seu processo evolutivo. Os espíritos. Mas tem, logicamente, seres superiores que gerenciam tudo isso. Tem os Jesus de cada planeta. Tem o Cristo solar. Tem o Cristo do sistema planetário geral. Uma inteligência que nós não temos nem como mensurar, que gerencia todo um conjunto de planetas. A gente não consegue nem entender Jesus, que gerencia a Terra. Então vamos tentar entender que é importante nós sermos bons. É importante nós melhorarmos-nos intimamente, melhorarmos-nos moralmente, disciplinarmos-nos sexualmente, para que nós possamos entrar num processo de regeneração do espírito, crescendo para Deus. Buscando podar nossas arestas, nossas tendências materialistas, nossa tendência de fazer picuinha uns com os outros e sermos melhores. E crescermos para a luz que o Pai envia para todos nós. Deus é um Pai infinitamente misericordioso. É um Pai de eterna bondade, de eterna sabedoria, que ama todos os seus filhos incondicionalmente. Criou leis tão sábias que nós temos que caminhar, seguindo passo a passo a nossa evolução, segundo as suas leis. Mas se soubermos aproveitar as lições em cada oportunidade, crescemos para o Pai. E poderemos então desfrutarmos da possibilidade de visitarmos planetas mais felizes. Podemos desfrutar da possibilidade de irmos em planetas infelizes e ajudar nossos amigos que estão lá. É mais responsabilidade. A partir do momento que fostes iluminados, suportais grandes provas e tribulações, disse-nos Paulo. Então, nós precisamos compreender que temos que nos melhorar para melhor servir a comunidade no mundo físico, quando aqui estamos encarnados, e no mundo espiritual, quando para lá retornarmos. E para permanecermos na Terra, que o planeta todo já passa por um estado de evolução tecnológica importante, só aqueles que já entendem que têm que conviver como irmãos. Caso contrário, vão ter que ir para planetas inferiores, para mundos inferiores, onde haverá choro e ranger de dentes, como já deixou claro Jesus. Uma pessoa que toma ações para prejudicar toda uma nação, na base de calúnias, de invenções e todas as coisas mais absurdas possíveis, apenas para satisfazer o próprio ego, que existe aos milhares aí pelo mundo afora, certamente saberá o preço que vai pagar ao desencarnar, ao ter que ir para planetas de extrema dor, de extremo sofrimento. E logicamente que aqueles que trabalharam pelo bem da coletividade, que ajudaram a coletividade a se estabelecer e a se melhorar como seres humanos, colherão os doces frutos da árvore da vida. Reflitam, Jesus é o vencedor de todo mal, e sejamos nós o vencedor da impiedade. Não há senhores nem escravos nesses mundos felizes, nem privilégio pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente o mérito é conferido e se exerce sempre com justiça. Disse um grande líder mundial da atualidade: não existe democracia sem cumprimento da lei. O repórter falou assim: mas se você tentar fazer cumprir a lei, você pode se tornar um ditador. Não. As pessoas da lei foram treinadas para fazer obedecer a lei. E meu povo é educado para compreender a necessidade de respeitar as leis. Conseguimos a perfeição? Estamos longe ainda, mas demos o primeiro passo. Mais ou menos as palavras dele foram um pouco diferentes, mas é por aí que a gente tem que procurar entender. Então a autoridade merece respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça, sabedoria, amor. Se você ama seu filho, você não deixa ele fazer qualquer coisa.
você orienta o caminho dele. Olha, meu filho, por aqui você não vai não. Vai ficar sem o tablet essa semana. Mas sem o tablet, as crianças ficam atordoadas quando você fala que vai tirar o tablet. Mas eles têm que entender que existe um limite estabelecido por nós, pelos pais, e que eles têm que saber obedecer. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com a dor para os igualar. Ou seja, se você está numa situação que precisa crescer espiritualmente, você tem que se postar na condição de um aprendiz que busca a sua evolução, que busca o seu aperfeiçoamento, que busca o seu crescimento. Não adianta nós querermos conquistar o mundo e perder a alma. E não adianta conquistar a alma e perder o mundo. O caminho do meio, o caminho do equilíbrio é o mais correto. Faça o que você dê conta, mas procure se aperfeiçoar. E aí eu dou um exemplo clássico. O jovem que entrar para a faculdade, como que ele vai fazer? Vai estudar arduamente para passar no vestibular ou para passar no Enem. Não é assim? Aí ele terminou a faculdade, aí tem um emprego, que é um concurso. Ele vai ter que estudar, renunciar e estudar para tentar passar naquele concurso. Porque com menos de 2 anos de estudo para um concurso, você não vai passar com facilidade. A menos que você seja um gênio. Ou seja, uma área que você domina. Mas normal é que você estude por 2 anos. Então, e tem que estudar de verdade. E muito. Isso, gente, nós precisamos compreender. É assim que nós vamos entender que nós, melhorando-nos a nós mesmos, melhoraremos o mundo que nós temos ao nosso derredor. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento. Trabalhemos, pois, pela nossa melhoria. E busquemos sermos realmente melhores. Porque é isso que vai fazer com que a Terra seja um planeta melhor. Quantos homens que aqui habitarem forem melhor. Questão 1019 do Livro dos Espíritos. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, os laços de amor e fraternidade prendem uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. É o que nós temos que aprender a fazer. É aquilo que Jesus mostrou para nós. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servo de todos. Você está sendo servo de todos? Ou você é aquela pessoa que termina de comer, deixa o prato sobre a mesa e não leva para, no mínimo, leva para a pia. Um passo mais à frente, você já lava seu prato. E um passo mais à frente, você já ajuda em outros serviços da sua casa. É questão de nós buscarmos a nossa evolução, o nosso entendimento de espíritos que buscam ser superiores, não os outros, mas a nós mesmos. Vencemos o nosso eu de ontem, para termos o melhor eu hoje e sermos ainda melhores amanhã. Trabalhemos nesse sentido. Busquemos esse aperfeiçoamento. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme eu tenho adquirido mais ou menos por meio de inteligência, ninguém todavia sofre por lhe faltar o necessário. Uma vez que ninguém se acha em expiação, numa palavra, o mal nesses mundos inexiste. A inexistência do mal hoje na Terra seria talvez fazer com que o egoísmo de alguns se tornasse maior. Então nós colocamos na balança entre o bem e o mal para fazermos a nossa reflexão. Certa vez eu li uma matéria num jornal onde que as pessoas uma determinada pessoa dizia que 10% do mundo iria ficar sempre abaixo da miséria, mais 10% na miséria, mais 10% um pouquinho melhor, mantendo 30% das pessoas na pobreza. E o resto iriam ter lá o seu conforto, mas em torno de 15% teria todos os bens. Falei, meu Deus, que falta faz entender o processo evolutivo.
Não só material, mas também intelectual. Quantos bilhões, bilhões e bilhões se gastam de dinheiro, vamos dizer assim, para não citar o nome de uma moeda aqui ou ali, mas quantos bilhões e bilhões de dinheiro se gasta para fazer uma guerra, para matar pessoas? Cadê a diplomacia? Cadê o diálogo? Cada um com o seu cada um. Mas vão responder, ipsos fatos, pelo aquilo que fazem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa mensagem de Jesus deixa bem claro que nos mundos superiores, o amor, tal qual Jesus nos amou, é o que prevalece. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhes estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, dentro do sistema solar, tem planetas que são superiores e inferiores ética e moralmente uns aos outros, mas ainda são inferiores. Qualquer planeta do sistema solar ainda é inferior a um planeta qualquer que seja do sistema de Aldebaran, provavelmente. Porque se Aldebaran é uma estrela bem maior do que o Sol, está bem mais velha, bem mais para dentro da galáxia, então ela deve, se a Terra, o sistema solar vai ter em torno de 5 bilhões de anos, lá provavelmente tenha 10 bilhões de anos. Olha a diferença. Ou vamos dizer que tenha 6 bilhões, 1 bilhão a mais de anos. É muita coisa. Embora astronomicamente falando não é quase nada, evolutivamente falando para seres humanos é muito diferente. Reflitamos então nessa situação. A relatividade da evolução na Terra, na psicosfera da Terra, na psicosfera intraterrestre e, principalmente, em nossos sentimentos. Opa, voltou. Então, reflitamos. Anjos irradiam luz para a Terra. Absorva. Busca a sua evolução, busca o seu crescimento. Ainda fazendo nossas reflexões sobre diferentes estados da alma na reticidade, para melhor podermos compreender a possibilidade da existência da vida extraterrestre, vamos dando continuidade. Aí a gente faz novamente a propaganda dos nossos livros. Aqui tem 5, agora já tem mais 2 que vão ficar prontos, se Deus quiser, até o final do ano, que é o Qualidade Transcendente, Alterações Mentais. Então, na visão, a gente procura ver a visão metafísica do ser humano e a visão científica das leis de Deus. A questão de ver da palavra metafísica, ela significa que você tem que olhar todas as origens, todos os detalhes, para você chegar a uma conclusão. E quando você vai analisar a saúde humana do ponto de vista metafísico, você vai chegar à conclusão de que existe uma lei maior que rege a nossa vida. Uma lei maior que faz com que nós estejamos vivos, uma lei maior que faz com que passemos por essa situação ou por aquela, sempre nos aperfeiçoando, sempre nos melhorando. Então, é isso que nós vamos procurar entender. Olhando nossos sites, você vai ter vários assuntos abordados que talvez, certamente, irão chamar sua atenção, irão despertar a sua curiosidade para novos estudos. Costumamos identificar semelhança entre as civilizações antigas, como as da América Central e Egito, até devido à reencarnação dos espíritos, ora em uma civilização, ora em outra. Então, transferiam tecnologia devido ao conhecimento levado pelos espíritos. Bom, no livro Eram os Deuses Astronautas, ele faz várias colocações. Então, o autor diz ali das possibilidades de ter vindo seres de outros planetas e desenvolvido aquela tecnologia. Então, no Peru, tem várias construções que só podem ser entendidas com aquelas denominações se você as vê-las do alto. Se elas forem vistas do alto, ou por um balão, ou de um avião, ou de uma nave especial. E os desenhos são muito intrigantes. Para que aqueles desenhos? Para que aquelas construções? Fica ali o questionamento. E lá no México,
e em outros países do sul da América Central, mais para o sul do México, tem também várias construções que intrigam os pesquisadores. Por que aquelas construções? Qual o objetivo? Para que elas foram construídas daquela forma? E, logicamente, se forem pesquisar, vão achar muito mais. Na África do Sul também existem construções intrigantes, não é tão divulgada, mas existem. Acho que, se não me engano, a Botsuana também tem algumas construções muito interessantes. Na Índia e no Mar do Japão também encontraram pirâmides dentro do Mar do Japão, pirâmides no sul no fundo do Mar do Caribe, pirâmides no fundo do mar em torno da ilha de Cabo Verde. E assim vão se achando construções e explicação. Cadê? Acharam recentemente na Bósnia, também outras pirâmides. Cadê a explicação? Como explicar? Então, todos esses conjuntos de situações, esses conjuntos de indagações que são feitas, fica sempre a ideia de por quê, para quê, quem fez. E a gente não encontra a resposta. Eram extraterrestres ou pessoas mesmo que eram curiosas e queriam fazer coisas diferentes? Baseado em que eles queriam fazer coisas diferentes? Que se queriam fazer coisas diferentes, tinha um motivo para fazer diferente. E qual era o motivo? São essas as indagações principais que nós fazemos. E Rochester traz algumas informações básicas no livro dele sobre esse intercâmbio de espíritos, ora reencarnavam no Egito, ora reencarnavam nas Américas, para buscarem o seu aperfeiçoamento, para buscarem o seu entendimento e desenvolverem também aquelas civilizações. Onde nós reencarnamos, nós temos um compromisso, primeiro conosco mesmo, de nos tornarmos melhores, e depois de ajudar aquelas comunidades a serem também melhoradas. E aí ficam as indagações. Existem muitas. Já li várias matérias sobre questões de construções em várias regiões do mundo que não tem uma explicação. Recentemente eu vi alguém fazendo um comentário de que existia na parte oculta da Lua uma base dos extraterrestres. Chico fala sobre essa possibilidade de construir uma base na Lua onde seria mais fácil o intercâmbio entre os seres humanos e os seres de outros planetas. E assim a gente vai vendo que existem várias formas de interagir e intercalar civilizações e culturas para fazer com que a humanidade se desenvolva. Tanto os que reencarnavam e que guardavam em si os conhecimentos intrínsecos para receber a intuição dos seus mentores, quanto os mentores que traziam a ideia via intuição ou outra mediunidade. Então é importante que a gente entenda que os espíritos reencarnavam lá no Egito, desenvolviam uma certa tecnologia, depois reencarnavam na Índia, aprendiam mais, reencarnavam depois nas Américas e traziam as informações para ali. Ou o contrário, reencarnavam nas Américas, aprendiam um pouco de tecnologia, reencarnavam na Índia, aprendiam mais um pouco de tecnologia, e reencarnavam no Egito e iam colocar em prática aquelas tecnologias. Quem começou primeiro, a gente faz apenas conjecturas, a gente não sabe. Mas o que é certo é que todos eles estavam dentro de um processo de evolução, um processo de crescimento espiritual, necessário ao ciclo evolutivo de cada um, necessário ao ciclo de entendimento de cada um de nós. E assim como ainda estamos dentro desse processo de crescer espiritualmente, é buscar ser melhor. Buscando na internet sobre os extraterrestres, encontramos vários dados, filmes e textos, mas falando sobre ETs como se esses fossem apenas seres físicos. Mas aqui faremos a abordagem também espiritual. Sempre faremos a colocação reflexiva, não fechamos o assunto. Indagamos, é assim ou é assim? É desse jeito ou daquele jeito? Mas como eu não tenho uma resposta, não posso deixar para vocês uma resposta. Mas sim para que a gente pense, que a gente tenha novas fontes de pesquisa, que a gente passe a ter novos pontos de vista sobre os fatos. Que quando a gente tem um ponto de vista novo sobre o fato, a gente já começa a ver que a gente pode crescer um pouco mais e nos aperfeiçoar também um pouco mais.
Segundo os dados encontrados nas pesquisas, esses ETs são descritos e separados em grupos de acordo com aparências e sentimentos, como hábitos, tecnologias. Uma coisa que a gente tem informações, que já tinha informação anterior, é que o pessoal de Aldebaran, eles pensam muito em conquistas sociais, muitos em organização social, e são muito ligados à Rússia. A grande maioria deles reencarnam na Rússia, ou nos países soviéticos. E o pessoal de Orion tem muito conhecimento da tecnologia eletrônica, reencarnam muitos no Japão. E a gente vai bater aqui alguns fatos, na hora que a gente estiver lendo aqui, vai bater fatos das características dos orionianos com os japoneses. E tem os capelinos, que são os rebeldes, que dão trabalho. E segundo o meu entendimento, a maioria de nós, principalmente os espíritas, somos capelinos. Portanto, nós temos muita rebeldia até hoje para vencermos a nós mesmos e fazermos com que o espiritismo tenha o destaque que merece e que precisa ter dentro da nossa sociedade. Todos nós seremos responsabilizados pelo bem que fizermos ou pelo bem que deixarmos de fazer. Porque fazer o mal a gente já não tem mais condições espirituais para fazer. Mas não podemos deixar o tempo passar nos acomodando e deixando de realizar o bem necessário. Precisamos entender que, se a Terra, nos últimos 25 anos, experimentou um grande salto tecnológico, imagine em um planeta que esteja... Vamos pensar um pouquinho. Em 1987, eu entrei para a faculdade. A faculdade, se tivesse 2 computadores, assim, no departamento de engenharia, por exemplo, tinha outras máquinas, tinha computador analógico, tinha uma série de coisas lá, bem, que eu nem consigo lembrar mais direito como que era. E tinha, logicamente, vários equipamentos de tecnologia. E aí, já no início da década de 90, a faculdade adquiriu um computador com a memória de 512 megabytes. 512 megabytes. Até a gente fica confuso, mega ou giga. Porque a gente está tão acostumado a falar em giga. Bom, e a professora estava lá, a eletrônica estava lá explicando para mim e olhando aquela memória toda. Mais à frente, eu adquiri uma calculadora que ela tinha vários Ks de memória, quase um mega de memória. E era a calculadora, que infelizmente a bateria estourou dentro dela, ela queimou. Mas era uma senhora calculadora. Passado o tempo, de 90 para cá, vamos pegar de 90 para cá, então de 90 para 2017, 27 anos. Deu 2 a mais do que está ali. Olha as diferenças de tecnologia. Nem os smartphones tem mais 512 GB de memória, mega de memória, porque não serve. É de 4 GB, um celular bom, um smartphone bom, tem que ter pelo menos 16 GB de HD e um já é pouco, tem que ser 2 GB de RAM. 1,5, 2 de RAM. Olha que diferença que chegou. Em 27 anos. E se você quiser pegar de 92 para cá, vai dar os 25 anos. E agora um planeta que esteja 100 anos à nossa frente. Dá para imaginar? Se não dá para imaginar como será a tecnologia da Terra daqui a 10 anos, como vamos imaginar alguém 100 anos à nossa frente? 1000 anos. 10 mil anos. E 1 milhão de anos. Eu fui usando o degradê das cores porque dá até preguiça de pensar, né? Nem tristeza a gente tem que deixar para lá, mas dá preguiça de pensar como será a evolução de um planeta que está 1 milhão de anos na nossa frente. Logicamente que lá são só espíritos puros, é um mundo já de perfeição. Tecnologia, gente, que eles terão. Relacionamento humano, muito mais à frente da gente. Eles terão tecnologias, conquistas sociais, princípios religiosos, estrutura educacional, inimagináveis para nós primitivos como somos. Não somos tão primitivos, não somos.
Porque se tem uma pessoa chorando de fome na Terra, nós somos primitivos. A questão 930, é de 920 e 933, eu não sei qual delas que está ali, fala do Livro dos Espíritos, diz que numa sociedade organizada segundo as normas cristãs, os ideais cristãos, ninguém pode passar fome. Vamos pensar nisso. Estamos sendo realmente cristãos? Vamos pensar. Ah, mas eu não posso fazer nada pelo mundo. O mundo tem muita gente passando fome. Nós podemos pensar melhor. Nós podemos pensar melhor. Se eu tiver mais recursos financeiros, eu vou ajudar muita gente. Se eu tivesse na posição de fulano ou beltrano, eu ajudaria muita gente. E vamos pensar melhor. Vamos mentalizar o melhor. Vamos construir pensamentos melhores. E o mundo será realmente melhor. Depende de nós. Para termos um mundo melhor, precisamos que nossos filhos sejam melhores. E que nós procuremos nos melhorar a cada dia. Se eles vêm aqui com toda a tecnologia, as tecnologias que possuem, e nos respeitam, nós que estamos aprendendo a eletrônica e outras tecnologias, nós achamos no direito de pensar em ir colonizar outro planeta? Eles têm uma supremacia tecnológica enorme. Eles vêm aqui, nos observam, às vezes até sem serem notados, nos respeitam. Vigiam-nos, como um pai vigia um filho meio à espreita, tá lá brincando, lá quietinho, mas de vez em quando você vai lá dar uma olhadinha. Será que está fazendo besteira, não? Será que não está fazendo arte? É mais ou menos assim que eles nos tratam. Que somos ainda crianças espirituais, somos rebeldes, somos teimosos, queremos para nós. Eu quero um melhor smartphone, o outro quer o melhor tablet, outro quer o melhor computador, outro quer o melhor carro. Não tem nada de errado querer ter alguma coisa boa. Tem de errado fazer abuso das coisas boas que a gente conquista. Aí sim. Vamos refletir, vamos meditar como nós estamos agindo e como poderemos agir para que o nosso mundo seja melhor, para que o nosso mundo esteja mais em paz, mais em harmonia. Vamos refletir. Se eles chegarem aqui para nos ajudar no processo de desenvolvimento, qual país eles escolheriam para servir de ligação entre os demais e eles? Quais as características deverá ter esse país? Vamos refletir, vamos pensar, não vamos sugerir nada. Quem é o mais pacífico? Quem é o mais evangelizado? Quem tem mais consciência social? Vamos pensar, qual seria o país que eles escolheriam? Qual continente eles escolheriam? Filosoficamente, a América do Sul estaria bem. Nós já vemos uns aos outros apenas, já não vemos uns aos outros como adversários, mas sim como irmãos ali que a gente convive. Uns são um pouquinho mais ricos, um pouquinho mais pobres. Vamos pensar, não vamos fechar o assunto não, vamos só pensar. Qual país eles escolheriam? Um dia veio a pessoa, mas o país X tem a supremacia militar. Tem a supremacia do coração? Nós temos que pensar muito. E de repente eles podem escolher o Nepal, que é um país pequenininho, lá no alto do Himalaia. Podem escolher o Chad, um dos países mais pobres do mundo, lá no centro da África. A gente não sabe. Estamos só filosofando, tá, gente? Só fazendo conjecturas. Que possibilidade nós temos de encontrar com o ET e qual essa possibilidade de nos interagirmos com eles? Certamente deverá ser o país que tem as maiores qualidades sociais de respeito à sociedade interna e externa, que tenha maior consciência social e aberto à espiritualização segundo o que eles trouxerem. Nós estamos apenas filosofando, nós estamos afirmando. Mas por isso que a gente estudou a doutrina espírita antes. E é fundamental estudar a doutrina espírita, senão como que você vai entender aquilo que transcende as coisas materiais? Porque o que Kardec trouxe para nós transcendeu demais na sua época. E até hoje, para muitas regiões, até mesmo dentro do nosso país, o Brasil, essas informações transcendem demais. Faça o seu próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo.
Então nós temos que começar a pensar quais características esse país deverá ter para que, se acontecer, os estados cheguem e falem assim, não, vocês serão nossos representantes, nosso elo de ligação com os demais países da Terra. Vamos pensando. Pois para a espiritualidade superior, isso que é importante a gente ver. Quanto maior a consciência social e aberta à espiritualização segundo o que eles trouxerem, pois para a espiritualidade superior, quanto mais evoluído é o espírito, mais espiritualizado e respeitador das leis de Deus ele é. Qual país estaria habilitado? Qual religião estaria mais próxima a deles? Pregando respeito, a solidariedade e vivenciando o respeito e vivenciando a solidariedade. Isso que é o mais importante. Isso que nós temos que colocar no coração. Vamos procurar refletir? Vamos procurar vivenciar esses ensinamentos? Cada um de nós seremos responsáveis por aquilo que fizermos de nós mesmos. E aqueles que governam as nações têm um peso maior. Serão responsáveis pelo que eles fizerem por eles mesmos e pela nação que eles dirigem. E quanto mais poder econômico e militar o país tem, mais responsabilidade ele terá e mais ele será cobrado perante as leis divinas. É só entender que os textos, as palestras que foram feitas antes. Eles poderiam se comunicar inicialmente criando um site? E recentemente, num estudo que a gente gravou, inclusive está no nosso canal, a pessoa falando sobre os computadores quânticos, que é uma tentativa de como ligar como a internet da Terra com a internet do mundo espiritual, já que do mundo da Terra, perdão, do mundo espiritual para a Terra, que da Terra para o mundo espiritual já tem os equipamentos que ligam. Tudo que nós temos aqui na Terra, eles podem acessar com a internet deles. A questão é nós colocarmos um computador que consiga fazer essa ligação do mundo espiritual para a Terra. E os chineses criaram um sistema de comunicação quântico. Não consigo entender os detalhes como é, mas ele transmite dados via satélites com mais rapidez, com mais segurança, com mais qualidade. Falei, opa, os chineses se aproximando da possibilidade de ter um site do mundo espiritual para a Terra. Publicando artigos nos sites existentes, outra possibilidade, eles criam um site, ou entram como hackers publicando os artigos nos sites existentes, ou até mesmo intuindo as pessoas a publicarem artigos. Tem jornais que já tem até a seção lá, UFO, ou Ciência e Tecnologia, Mundo Insólito. O Sputnik é um dos jornais que tem lá um cantinho reservado sempre para quem tem curiosidade sobre a vida extraterrestre. Tem várias matérias, boas, ruins, não vem o caso julgar, mas tem lá. Como nós iríamos nos comunicar com eles? Através da fala, através do pensamento, do olhar, da escrita? Ou criar uma linguagem virtual? Temos que parar para pensar. Temos que parar para pensar. Vamos refletir? E sobre Deus, como que a gente ia falar com eles? Deus é um velhinho que fica lá te tomando conta da sua vida. Ô, gente, Deus é muito maior do que isso. Deus gerencia as galáxias. As galáxias. É muito mais. É muito poder, é muita inteligência, é muita sabedoria, é muita perfeição. Portanto, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A suprema consciência do universo, a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Já foi além do que a gente consegue dar conta de digerir. Sobre o sistema político, sobre o sistema econômico e militar, coitada da Terra. Como somos primitivos. O sistema político que deveria ser para reestruturar a sociedade, para mostrar para a sociedade, para fazer com que os homens fossem melhores, reticências. Lógico que existe países, existe pessoas, existe políticos idôneos, sérios, muitos são assim, graças a Deus muitos são assim. Senão viraria uma bagunça geral. Mas infelizmente alguns deixam a desejar nessa parte. Porque a maioria da Terra ainda é assim, desleixado, não estou nem aí para o resto. Eu penso em mim. No dia que nós falamos assim, não, eu tenho que pensar socialmente, coletivamente, pensar melhor pelo todo, aí vai acabar a graça de quem quer ser egoísta. Porque todo mundo vai imbuir-se da ideia de fazer o bem. E o sistema econômico deve ser voltado para gerenciar, segundo Emmanuel, as riquezas do mundo para que ninguém falte o necessário.
E a doutrina espírita também fala sobre isso, não só o Emmanuel, numa das mensagens através do Chico. E o sistema militar que existe hoje para garantir a segurança das nações, ninguém é louco de falar que tem que acabar com as forças armadas de uma nação. O Haiti foi fazer uma experiência dessa, virou um caos total. Até hoje eles não conseguiram ainda restabelecer a ordem como se espera que estabeleça. Então, as forças militares são necessárias ainda devido ao nosso estágio evolutivo. Agora, nós pedimos às grandes potências militares do mundo que reflitam sobre suas ações. Cuidado na forma com que vocês agem, politicamente, economicamente e militarmente. Porque quem toma as ações agressivas e quem os apoia estarão assinando o seu termo de exílio fora da Terra para planetas inferiores. É da lei. É só vocês lerem tudo que a gente já leu aqui, principalmente no primeiro texto, no primeiro e no segundo a postagem, que vocês vão encontrar, falando das condições dos planetas onde impera a expiação, onde impera a prova e expiação. Vamos refletir. E fazendo as nossas reflexões, nós vamos procurando entender, vamos procurando crescer para Deus e procurando nos instruir. Porque Deus é a suprema inteligência do universo. É a causa primária de todas as coisas. É muito mais do que a nossa definição, pobre definição humana pode dar. Essas imagens que a gente escolheu para iniciar todos os nossos estudos, a maioria dos nossos estudos, reflete bem o estágio de evolução que todos nós temos. Espíritos de luz caminhando por uma superfície perfeitamente polida, ou uma superfície polida, onde impera a luz. Anjos irradiando amor pela humanidade, pelos planetas. O nosso sonho de viajarmos, fazermos viagens intergalácticas, como não é comum as pessoas dizerem disco voador. E aqui uma imagem de nosso lar, do filme Nosso Lar, onde o espírito perambulava pelo umbral, sedento de luz e baldo de sofrimento. Então, é o nosso grande paradoxo, a nossa grande dicotomia. Busquemos o bem, esquecemos de nos espiritualizar e acabamos caindo na lama das nossas invigilâncias. Portanto, é necessário que venhamos a tomar consciência de nossos atos, a tomar consciência das nossas ações e procurarmos realmente agirmos para sermos melhores. Raças ou origem estelar. Segundo nossas pesquisas, as principais raças ou tipos ou origem dos extraterrestres são, e lembremos, gente, acima de tudo, amai-vos uns aos outros como eu os amei, como disse Jesus. Então as raças são arcturianos, Andrômeda, arianos loiros, Aldebaran, Anunnakis, azuis, capelinos, centurianos, centaurianos, Deuses, Essassanes, Greys, Graysley, Leses, Lirianos, Orinianos. Então, são mais de 30 raças. Aí, continuando aqui, Pleiadianos, Piguasianos, Ramai, e esses são maus, segundo está escrito lá de onde a gente tirou na fonte. Reptilianos, Sírios, Sirianos híbridos, Uranianos e Yahiel, ou Xalanaia, Vegas, Zetas reticulianos, Xantala e outros. Aí vem de novo as estrelas para a gente ter uma noção. Lembrando aqui que nós não somos nenhuma autoridade no assunto, nós vamos fazer reflexão sobre aquilo que nós lemos, sobre aquilo que nós estudamos. É uma reflexão para que a gente possa ter novas ideias a respeito do assunto. Então nós temos Betelgeuse, Antares, Rigel e Aldebaran. Essas 4 estrelas, para vocês verem como que elas são grandes, Betelgeuse são grandes, e como que o Aldebaran está representado ali pequenininho nessa representação. Olha para a nossa surpresa. O Sol é aquela última bolinha, mas não é aquela bolinha branca não, que a bolinha branca é Sirius. Então nós temos Aldebaran, que era pequenininha lá atrás, nos outros desenhos, aqui ela já está grande, maior, Rigel, Arcturus, Pollux, Sirius,
e o Sol, essa bolinha pequenininha aqui na ponta da antena. Muito miudinho. Nós somos insignificantes no universo. E somos tão prepotentes às vezes, né? Vamos refletindo. Aqui está representando o Sol, para ficar mais visível. Aí parte de Arcturus, olha como que é interessante. Arcturus aqui, ele é bem pequenininho frente às outras. Então tem 1, 2, 3, 4, ele é o quinto em tamanho. Aí quando traz para cá, que tira os outros maiores para fazer a comparação, o Sol é uma bolinha de gude diante de uma bola de basquete. Comparado com Arcturus. Aí, gente, nós temos que aprender. Aliás, é mais que uma bola de basquete, se a gente for analisar direitinho as devidas proporções do tamanho. Nós devemos compreender. O universo é muito grande, complexo, cheio de coisas diferentes. E nós somos pequenos, cheios de curiosidades. Mas precisamos aprendermos a termos, primeiramente, o interesse de desenvolvermos-nos a capacidade de sermos melhores. Aí nós estaremos dando um grande passo na nossa evolução. Muitas civilizações extraterrestres estão em corpos humanos. Aumentar a luz interna para facilitar o contato. Existe dificuldade de os enxergarmos, só podem se manifestar através de corpos fluídicos. São textos que a gente encontrou, vamos refletir. Então, aí o que eles estão dizendo aqui? Que tem muitos extraterrestres reencarnados no corpo físico da Terra. Sim, tem. São mais de 80 raças. E todos nós estamos aqui envolvidos dentro desse processo evolutivo. Todos nós estamos imersos em corpos físicos, convivendo com pessoas das mais variadas tendências, por causa das suas origens espirituais, principalmente. E a gente precisa de aumentar a luz interna para facilitar o contato, para facilitar o entendimento dessas vidas extraterrestres. E para aumentar a luz interna, nós temos que fazer o bem, trabalhar no bem. E a dificuldade de visualizarmos, principalmente se são espíritos, para que a gente possa vê-los, temos que melhorar muito a nossa vibração. Porque se eles estiverem 10 mil anos à nossa frente, a vibração deles está muito melhor. Só podem se manifestar através de corpos fluídicos. Então, se eles se manifestam através de corpos fluídicos, é porque eles são espíritos. É importante a gente entender isso. Então, da onde eu tirei as informações, mais à frente vai ter todos os links para quem quiser pesquisar. Vamos refletir. Opa, passou 2. Mensagens telepáticas. Cuidado com os que se aproximam. Inimigos encarnados são muitos. Cuidado com a natureza e com os animais. Poluição e qualidade de vida, policiamento aeroespacial. Bom, então a mensagem que normalmente que eles trocam com a humanidade é telepática. Você tem através de intuições, pensamentos que não são seus. Aí as pessoas falam assim, tal país tem colaboração de extraterrestres para desenvolver sua tecnologia. Sim, telepaticamente, intuitivamente, mediunicamente. Porque tem médios de todos os níveis e todos os jeitos dentro desses países de maior desenvolvimento tecnológico para implantar essa tecnologia. Ele não precisa dizer que ele é médium. A gente que estuda sobre a mediunidade sabe, esse cara é médium. E aí nós temos a mediunidade em vários níveis de mediunidade. Para quem quiser, vai lá no capítulo 14, 15, 16, 17 do Livro dos Médiuns, que tem uma gama enorme de informações sobre mediunidade. Aí é uma situação que nós temos que ter cuidado. Quando você quer conhecer muito sobre os extraterrestres, você tem que ter cuidado com aquelas pessoas que se aproximam de você, trazendo às vezes informações, ou buscar informações, porque nem sempre ele está ali imbuído de bons sentimentos. Sonda, conversa devagar, procura fazer melhores observações, porque tem pessoas que não gostam, não querem que o bem desenvolva na Terra. Cuidado com a natureza e com os animais. Já repararam quantas pessoas estão se preocupando com a natureza, com a preservação da natureza, com a preservação dos animais, com o cuidado dos animais? Então isso faz com que a gente vai vendo que a Terra, os seus habitantes estão melhorando, e aí tem intuição.
A pessoa, mas tem espíritos que fazem isso também, de intuir as pessoas a fazerem o bem pela natureza e pelos animais. Lógico que tem. E é isso que a gente quer que entenda. Tanto tem espíritos como tem, que são da Terra mesmo, que estão aqui na Terra, como tem esses que vêm de fora para falar, olha, tome cuidado, vigiem-se. A poluição e a qualidade de vida, logicamente, que para qualquer pessoa de bom senso, tem que ser uma priorização hoje. Nós temos que priorizar como combater a poluição e melhorar a qualidade de vida. Independente dos ETs quererem que faça isso, todos nós precisamos entender essa necessidade de fazermos isso. E o policiamento aeroespacial, aí a gente recorre a que o Chico colocou, a entrevista que ele tem, que muitos deles fazem a segurança do planeta Terra a pedido de Jesus, para que a gente tenha melhor segurança, melhor condição de vida aqui na Terra. Segundo o relato do livro secreto russo, Para Quem Sai do Corpo de Forma Consciente, não conheço o livro, peguei os dados da internet das pessoas que foram fazendo palestras e pedaços em sites. Os links estarão lá no final. Viam os seres dentro de cemitérios e em esgotos sorvendo dejetos humanos, junto aos orientais, seres pequenos de no máximo 1,5 metro. Então, essas pessoas têm, segundo relatos, é bom a gente dizer sempre assim, que existia esse livro secreto russo das pessoas que faziam desdobramento, faziam viagem astral, porque segundo esses relatos, os russos usavam muito isso para obter determinadas informações, determinados conhecimentos. E no caso é da época soviética. Aí, isso que eles estavam vendo não eram os ETs, eram espíritos, e muito inferiores. Se eles estavam nos esgotos pegando dejetos humanos e alguns nos cemitérios, então são espíritos muito inferiores. A vibração de quem estava saindo do corpo naquele momento não estava boa. Junto a algumas sociedades secretas, seres com altura superior a 10 metros. São seres de baixíssima índole, trazem todo tipo de energia podre e doença. Cuidado se você está frequentando alguma sociedade secreta ou quer frequentar. Logicamente que a gente não quer condenar ninguém. É uma informação que a gente está passando para vocês segundo a fonte que a gente buscou. Todos nós temos que respeitar, em todos os lugares vai existir espíritos bons, em todos os lugares vai existir espíritos maus, em todas as religiões, em todas as famílias, em todos os países. Ou seja, a mensagem é, tenha cuidado. Os seus sentimentos definirão como você está conduzindo a sua vida. Raças ou origens estelares. Aqui sobre as crianças índios e cristais, nós já temos um estudo que a gente fala sobre elas, são 4 palestras pequenas falando sobre as crianças índios e crianças cristal, que nada mais são do que crianças que foram muito bem preparadas no plano espiritual e até mesmo em outros planetas para reencarnar. Então não tem nada demais. Quem já leu a série André Luiz vai entender perfeitamente que esses espíritos são espíritos bem preparados para esse momento e eles são médiuns. Principalmente os cristais são médiuns. Tem grandes percepções psíquicas. Vamos desenvolver bastante o amor para que a gente possa conhecer mais essa maravilhosa galáxia. Tem no livro O Amor Jamais Te Esquece, tem uma passagem de Jesus conversando com Tibério, e Tibério estava em desdobramento espiritual, e ele fala assim, quem pouco ama, pouco enxerga. Então desenvolvamos bastante o amor para a gente poder enxergar toda essa maravilha que é o mundo espiritual e o mundo cósmico. A principal diferença entre eles, as crianças índigo e cristais, é a sintonia espiritual. Os cristais têm uma sintonia mais depurada, o cristal menos depurada. A questão dos anjos caídos, aí também é baseado nas crenças populares que a gente vai colocar a visão espírita. Tem aparência humana, tem até 3 metros de altura, envelhecidos, são solitários e em agonia. Os seres desencarnados, com pouca compreensão da vida espiritual, que acompanham os encarnados, produzem todos os tipos inferiores de infortúnios físicos e morais. Isso é impossível a gente entender isso. Então, quando alguém viu esse anjo caído, como está dizendo ali, que era um ser angélico, muito alto, mas estava solitário e triste. Ou seja, o que você está fazendo da sua vida, meu filho? Porque se você sintoniza com espíritos de pouca evolução,
de pouca vibração espiritual, eles vão te induzir a muitos infortúnios físicos, de doença física, e moral, de passar por apertos desnecessários. Tá aí nossos livros, mais uma vez dedicando para você um bom estudo, uma boa leitura, e a gente que façamos as nossas reflexões, que procuremos entender mais, para que melhor possamos compreender a nós mesmos, as leis divinas e aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra. Que Jesus vos ilumine, que vos abençoe, e até nosso próximo filme. Se você gostou, deixa seu like, clique nessa mãozinha que está assim para cima e se inscreva no nosso canal. Normalmente aparece um quadrinho do lado direito, do lado esquerdo do vídeo em vermelho. Você clica ali, se inscreve e você receberá nossas novidades no seu e-mail e vai fazer com que a gente tenha mais visibilidade também, lógico. Compartilhe com seus amigos, interajam com eles nessas trocas de informações e façamos que o bem progrida cada vez mais, que as boas informações cheguem aos corações dos nossos amigos, dos nossos familiares. Que Jesus os abençoe e vos ilumine.